Bom dia! Hoje são 12 de novembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quarto vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou fazendo aqui uma pequena série sobre o livro de Augusto Cury. Aqui está, O Mestre Inesquecível. Este livro aqui é o quinto e último até agora da coleção dele, com 5 livros, com o título Análise da Inteligência de Cristo. Então vamos aqui a mais um vídeo. O título Augusto Cury e Jesus Cristo, né? Quarto vídeo aí. No vídeo passado, não é? Anterior, o número 3, mostrei um texto maior que este aqui, nas páginas 15 e 16, correto? E vou aqui trazer novamente uma parte dele para dar uma explicação aqui mais precisa, mais elástica, maior. Muito bem. Naquele vídeo, número 3, o Augusto Cury, nas páginas 15 e 16, entre outras coisas, diz uma verdade, que o povo hebreu, lá, o povo do Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus, e o povo também, na época de Jesus, os que moravam ali, participavam da sociedade judaica, os judeus, aguardavam um Messias, que significa Cristo em grego, um Messias forte, um judeu que seria rei e que iria expulsar os romanos da Palestina. Entendeu? Diz aí o Augusto Cury, e aqui ele tem razão. Ele diz, o povo judeu, na época de Jesus, e muito antes, o povo sonhava com um grande Messias, que em grego significa Cristo. Sonhava com um grande Messias que o viesse, ou seja, viesse libertar o povo da escravidão e da submissão romana. Quando Jesus nasceu, nas lendas do Novo Testamento, e não Jesus histórico, quando ele nasceu, Palestina, tudo ali estava dominada por romanos. Os romanos invadiram e mandavam no espaço, lá. Muito bem, e diz o próprio Augusto Cury, sem querer, que Jesus surgiu e foi uma frustração, Jesus foi uma frustração, porque não se colocou como um herói poderoso, mas como filho do homem. Ele quer dizer aqui que Jesus foi uma frustração para aquele povo que aguardava um Messias que seria rei, que seria muito forte e que iria expulsar os romanos da Palestina. Como Jesus não teve essa força, não foi rei e não teve força suficiente para expulsar os romanos da Palestina, como Jesus não foi aquele Messias aguardado pelo povo judeu, então Jesus foi uma frustração. Diz aí o próprio Augusto Cury. Porque ele quer dizer aqui que Jesus não veio para isso, e Jesus veio para outra coisa. Não ria, por favor, não ria. Então, o povo judeu aguardava um Messias, que significa Cristo em grego, que seria rei e que iria expulsar os romanos da Palestina. E Jesus nada fez. Daí a frustração, como reconhece aqui o próprio Augusto Cury. Certinho, gente? Mostrei isso aqui rapidamente no vídeo anterior. Agora eu vou aqui mostrar mais uma vez, e com passagens bíblicas em sua inteireza, para mostrar que Jesus nunca foi o Messias, o Cristo em grego. Certinho? Então vamos aqui à lenda do nascimento de Jesus, formada aqui pela pessoa que escreveu, que está em Mateus. Em Mateus capítulo 2, versículos 1, 2, 13 e 16, você vai entender que Jesus
nunca foi o Messias, o Cristo em grego. É por isso que os judeus nunca aceitaram Jesus aí como Messias, porque não foi realmente. Isso que vou dizer aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério, que estuda a Bíblia com seriedade, com o estudo, método histórico crítico, certinho? Muito bem, então vamos aqui logo na lenda de Mateus. Está escrito assim, peguei aqui as partes principais para que você entenda. Muito bem, diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, veja aqui o rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Aqui já há um erro também, Jesus não nasceu em Belém da Judeia, como está aí. Quem inventou isso aí foram Mateus e Lucas. Jesus, na verdade, o Jesus dos Evangelhos, nasceu em Nazaré. Daí ele ser chamado de Jesus de Nazaré. Não porque foi morar em Nazaré, porque nasceu em Nazaré. E aqui nas lendas de Mateus e Lucas, muitos erros. Muito bem, mas isso aí é assunto para depois. O que eu quero provar aqui para você é que Jesus nunca foi o Messias, o Cristo em grego, aguardado pelo próprio povo dele, povo judeu. Muito bem. Então aqui o primeiro versículo de Mateus 2 está dizendo que Jesus nasceu aí em Belém da Judeia, certinho? E na época, quem era o rei? Era o rei Herodes, certinho? Então Jesus nasceu em Belém da Judeia, na época do rei Herodes. E aí apareceram uns magos que vieram do Oriente e eles foram até Jerusalém, certinho? Então, muito bem. E perguntaram, quem perguntou aí? Os magos. Os magos, na lenda bíblica, saíram do Oriente, chegaram a Jerusalém e saíram perguntando, onde está, veja aí, onde está o recém-nascido? Olha aqui, rei dos judeus. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos estão procurando aqui Jesus, que havia nascido, correto? E os magos estão dizendo aqui, na lenda bíblica, que esse Jesus, que nasceu em Belém da Judeia, seria rei dos judeus quando crescesse. Certinho? Muito bem. Aqui está, Jesus será rei dos judeus, dizem aí os magos. Certinho? Muito bem. Vamos para o versículo 3, diz assim, tendo ouvido isso, veja bem, isso que, quem ouviu? O rei Herodes. O rei Herodes não era o rei nessa época lá? Era. Então o rei Herodes ouviu essa conversa dos magos, dizendo que esse Jesus aí, que nasceu em Belém da Judeia, esse menino recém-nascido, seria futuramente rei dos judeus. E o rei Herodes era o rei dos judeus. Aí, diz aqui o versículo 3, que o rei Herodes, claro, ficou muito alarmado com essa notícia de que aquele recém-nascido seria futuramente rei dos judeus. E aí iria tomar o cargo do rei Herodes. Entendeu na lenda? Como é engraçada? Não ria, por favor, não ria. Fique sério aí. Muito bem, então tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Entendeu? Quem escreveu essa lenda aqui está dizendo que o rei Herodes ficou muito preocupado. E com quê? Ficou muito preocupado com essa conversa dos magos em dizer que aquele recém-nascido seria futuramente rei dos judeus. Porque o rei Herodes não queria perder o reinado dele. Porque ele, naquele momento, era o rei dos judeus. E não queria que aparecesse outro aí para substituí-lo. Certinho? Muito bem. Aí, depois de tudo, vendo-se iludido pelos magos, o rei Herodes,
enfureceu-se grandemente, viu aí? Porque o rei Herodes, na lenda bíblica, ele pede aos magos para descobrirem onde esse menino está, para que o rei Herodes vá lá e mate o menino. Como os magos foram embora e não comentaram nada com o rei Herodes, os magos não disseram ao rei Herodes a casa onde o menino morava, em Belém. Não disseram isso ao Herodes. E o Herodes ficou com raiva, ó. Enfureceu-se grandemente. Como o rei Herodes não sabia onde esse recém-nascido Jesus, que seria futuramente rei dos judeus, substituindo o rei Herodes, como o rei Herodes não sabia onde esse Jesus estava, lá em Belém, em que casa esse Jesus estava, o que foi que fez o rei Herodes? Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Porque, pelas informações de outras pessoas, esse menino Jesus já poderia ter 2 anos lá, morando em Belém da Judéia, correto? Na lenda de Mateus. Então, o rei Herodes deseja matar Jesus, esse recém-nascido, por quê? Porque, veja o texto, porque ele quer, o rei Herodes, ficar no poder eternamente, até morrer. Então ele ficou com muito medo de ser futuramente substituído por esse menino recém-nascido aí. Certinho? Então o rei Herodes deseja matar Jesus antes que esse Jesus cresça e se torne o rei dos judeus, como foi dito aqui pelos magos. Os magos aqui disseram que esse recém-nascido seria futuramente o rei dos judeus. E o Herodes não queria perder o posto, a coroa. Certinho, gente? Entendeu aí? Muito bem. Tudo isso aqui é lenda. O rei Herodes nunca mandou matar meninos de Belém e de seus arredores. É uma lenda muito ingênua. E isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então, muito bem. O rei Herodes mandou matar os meninos, não foi? Ele matou Jesus? Não. Na lenda, Jesus foi para o Egito. Outra lenda, levado aí por seus pais. Então, Jesus escapou desse massacre. Aqui não escapou no massacre? Escapou. Jesus cresceu, não cresceu? Não está lá em Mateus que Jesus cresceu? Mas nunca se tornou o rei dos judeus, como previram os magos do Oriente no versículo 2. Entendeu, gente? Jesus cresceu, escapou disso aqui, da fúria do rei Herodes, cresceu, chegou a 30 anos de idade, Jesus, mas nunca se tornou o rei dos judeus, como previram os magos do Oriente no versículo 2. Entendeu? Porque Jesus nunca foi o Messias, Cristo em grego, aquele homem forte que iria ser rei dos judeus e que iria expulsar os romanos da Palestina. Nada disso aconteceu. Agora veja aqui o restante. Em Mateus capítulo 27, versículos 29 e 37, temos aqui aspectos da morte de Jesus, na lenda do Novo Testamento. O versículo 29, reduzindo, aqui quando Jesus está sofrendo demais, diante ali dos soldados, Jesus está sofrendo, os soldados, para gozarem de Jesus, eles dizem, salve rei dos judeus, gozando de Jesus. Por quê? Porque disseram que aquele Jesus seria rei dos judeus, muito forte, para expulsar os romanos da Palestina. Como Jesus não foi esse rei, como Jesus não teve força para expulsar os romanos da Palestina, ao contrário, os romanos aqui estão matando mais um judeu que dizia ser o Messias, o Cristo. E aqui está a gozação dos soldados sobre Jesus. Eles dizem, salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. Porque eles viram aqui que Jesus não tinha força alguma para
ser rei dos judeus e para expulsar os romanos da Palestina, certinho? O versículo 37 diz assim: por cima da sua cabeça, veja aí, por cima da sua cabeça, cabeça de quem? De Jesus. Por cima da sua cabeça, por cima da cabeça de Jesus, puseram escrita a sua acusação. Veja aí, qual foi a acusação? Este é Jesus, olha aqui, o rei dos judeus. Mais uma vez, gozando aí de Jesus, porque Jesus nunca foi o rei dos judeus, como previram os magos no versículo 2 de Mateus capítulo 2. Não é fácil explicar? Muito bem, e para terminar aqui, veja, Jesus e um rei de fato, o rei Herodes. Jesus aqui foi colocada na cabeça de Jesus, leia lá nos evangelhos, foi colocada na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Por que uma coroa de espinhos? Porque coroa de espinhos eles colocaram como fantasia, porque Jesus nunca foi o rei dos judeus, como afirmaram os magos no versículo 2 de Mateus 2. Então colocaram uma coroa de espinhos, porque Jesus nunca foi realmente um rei de fato. Entendeu, gente? Nunca foi o rei dos judeus, como previram os magos no versículo 2. Agora, o rei Herodes tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, porque ele era rei de fato. Ele tinha uma coroa de ouro. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos, gozando aqui de Jesus, porque ele nunca chegou a ser rei dos judeus, a ser rei em Jerusalém, como haviam previsto os magos aqui no versículo 2 de Mateus 2. É fácil explicar a verdade. Os judeus, antes de Jesus nascer, durante a vida de Jesus e depois da morte de Jesus, os judeus sempre aguardavam a chegada do Messias, que é Cristo em grego. Esse Messias seria um homem forte, um judeu forte, poderoso, como diz aqui o próprio Augusto Cury. Então, aqui ele tem razão. Um judeu forte, que seria o Messias, o rei. Só que Jesus nunca foi esse rei dos judeus. Jesus nunca foi ungido por Deus, colocando uma coroa em sua cabeça de ouro para ser o rei de Israel, o rei de Jerusalém. Nunca houve isso aí nos relatos do Novo Testamento. Então Jesus nunca foi o rei dos judeus, como previram os magos, e o que levou aqui o rei Herodes a ficar com medo, porque o Herodes não queria perder a majestade dele. E ele ficou com medo, porque disseram que aquele menino Jesus seria rei dos judeus. E o Herodes não queria perder esse cargo, daí mandou matar o menino, na lenda. Então você vê facilmente que Jesus nunca foi o Messias aguardado pelos judeus. Nunca foi o Cristo. Messias, em grego, significa Cristo. Não é fácil explicar? Muito bem, aí está mais um vídeo e muito obrigado.